Olá, irmãos, amigos. É bom tê-los novamente aqui. Deixa eu só ajustar a câmera aqui para a gente melhorar o posicionamento. Ok. Nós temos conversado nesses últimos domingos sobre o tema Diálogos com o Pai, nessa série de reflexões em Mateus capítulo 6. E nós temos o texto de hoje, Mateus capítulo 6, verso 13. Nós vamos encerrar essa série que nós temos conversado sobre esse tema de Diálogos com o Pai. Mas antes de avançar, quero passar uma breve revisão, porque é a continuidade da reflexão da semana passada. Na semana passada, o irmão Josimar tratou sobre este tema, perdão, uma via por onde a graça transita. Conforme as palavras de Philip Yancey, o perdão é um ato de fé. Perdão é um ato de fé. Ao perdoar, estou confiando que Deus é um juiz melhor que mim. E nesse sentido, nós somos desafiados a dar passos de fé. Em primeiro lugar, a perdoar como Cristo nos perdoa, segundo o padrão de Cristo, não segundo o nosso padrão, que nós perdoamos quem a gente acha que merece, ou achando que o perdão que nós precisamos de Deus não tem nada a ver com o perdão que nós oferecemos às pessoas. Tem tudo a ver, porque ambos estão intimamente ligados, ou na verdade são uma expressão do amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Fomos desafiados também que o perdão é uma atitude de graça, devemos agir com essa atitude de graça, de ir além da obrigação. Ah, mas fulano, cicrano não merece. Não, não é essa a questão. Nós fomos perdoados de graça, generosamente. Devemos também compartilhar esse perdão. É desafiador, mas é necessário. E em terceiro lugar, nós fomos desafiados a não termos medo de sermos graciosos. O fato da gente perdoar alguém não significa necessariamente que ele vai mudar. Não significa necessariamente que ele nunca mais vai falhar conosco. Pelo contrário, ele é passível de erro, como você e eu somos. E isso não deve nos impedir de estender o perdão de Deus. O perdão como nós temos recebido de Deus às pessoas. Apesar de que por meio da oração nós apresentamos as nossas necessidades e desejos, como já vimos até aqui, estas coisas, necessidades e desejos da nossa parte, não são a parte mais importante na oração. A última parte dessa oração, nesse quinto episódio que nós veremos, de Mateus 6,13, Jesus diz assim: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre." Essa parte é uma conclusão de quem entendeu quem Deus é, o que precisa conter na oração e porque tudo que foi pedido precisa estar na oração. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente pede algo a alguém, via de regra a gente pede o que nos interessa, aquilo que aos nossos olhos é o melhor. E mais ainda, que seja conforme o nosso tempo e modo. Mas a oração que Jesus ensina vai numa direção diferente, vai numa direção oposta. Porque quando Jesus diz na oração, Pai Nosso, ele quer dizer que nós devemos nos relacionar, nos aproximar de Deus como um filho se aproxima de seu pai, com respeito, mas também com confiança, e não como um empregado a quem nós damos ordem e deve atender imediatamente. Quando Jesus diz, venha o teu reino, ele está dizendo que tudo na nossa vida diz respeito não ao nosso reinado, ao nosso governo, ao que está debaixo do nosso domínio, mas tudo precisa estar debaixo do domínio de Deus, tudo está debaixo do seu governo. Quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, é submissão voluntária à vontade de Deus, e não a minha vontade se impondo à vontade de Deus. Quando Jesus diz, o pão nosso cada dia nos dai hoje, ele está dizendo do pão necessário, do básico, para a nossa sobrevivência, e não apenas para a nossa, mas para que a gente também possa dividir com quem necessita. E quando ele diz, perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, é aquela consciência de que eu necessito estar em comunhão com Deus e também com as pessoas. Não é o meu padrão de justiça, é o
padrão da justiça de Deus. E por que tudo isso? E por que a gente chega finalmente nesse versículo 13? Esse versículo 13, como eu já falei, ele resume o sentimento, o acolhimento de quem Deus é e quem Deus precisa ser, como ele tem que ser visto por nós. Quando ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele está apontando para a necessidade que a gente tem de assumir a nossa dependência de Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes da gente desenvolver melhor esse pensamento, a gente precisa fazer duas perguntas. Ou melhor, para a gente desenvolver melhor o pensamento. Qual é a tentação que Jesus está falando e sobre que mal ele está falando? Nós temos duas interpretações possíveis dentro desse trecho do versículo 13. A primeira diz respeito ao contexto imediato desse versículo, que está no próprio capítulo 6. E no capítulo 6 ele mostra que existe uma fonte interna de tentação que pode gerar esse mal, que é o nosso próprio coração. Segundo o contexto do trecho, versos 5 a 13, Jesus estava ensinando sobre a oração. Os judeus estavam fazendo a coisa certa, orando, mas com a motivação errada. Ora, eles oravam para serem vistos, serem admirados, serem reconhecidos pelas pessoas. Ora, eles oravam como os gentios, como os não-judeus, que repetiam e repetiam e repetiam e acreditavam que por repetirem e repetirem seriam atendidos. E Jesus estava dizendo, não é nada disso, oração não é isso. A questão toda é que a tentação que eles tinham e também nós temos de transformar a oração ensinada por Jesus com as motivações tortas pode acontecer ainda hoje. É possível que a pessoa pegue aquela oração que Jesus ensinou e use como amuleto, como uma fórmula mágica para conseguir o que deseja. Quando a gente vê a história do povo de Israel, quando Deus estava levando do Egito para a Palestina, para a Terra Prometida, Deus agiu de modos bem interessantes. Dentre esses modos era que ele nunca repetia a mesma estratégia de batalha. Por quê? Deus fez isso para que o povo confiasse nele e não nas estratégias em si. Que eles confiassem no Deus que estava guiando e não numa fórmula mágica para tudo dar certo. Nós preferimos fórmulas mágicas, frases feitas, frases de efeito. Nós gostamos de quase que um mantra, um rito para as coisas correrem na direção que nós queremos. Assim como é mais confortável você dar presente para alguém que você ofendeu, no lugar de pedir perdão, também é muito mais cômodo fazer coisas para Deus, coisas pré-programadas, no lugar de se relacionar com Ele. Isso é uma tendência, é uma fraqueza humana. Sempre indo pelo caminho curto, sempre idolatrando métodos, fórmulas, palavras, no lugar de relacionamento. E se isso é uma tendência humana, significa que nós podemos ser a fonte dessa tentação. O nosso coração pode nos levar para uma direção longe de Deus. E caímos no mesmo mal que Jesus estava tratando no capítulo 6. Nós precisamos do auxílio de Deus. Não nos deixe cair na tentação do nosso próprio coração, Senhor, que nos leva para o mal. A segunda possível interpretação é externa. A primeira é interna, é o nosso coração, mas também existe uma fonte externa de tentação e de mal, que provém de situações e ou pessoas. Nesse sentido, o pedido não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um pedido de alguém que reconhece a necessidade que tem de Deus para manter-se firme, de pé, confiante. Pedro foi tentado pelo próprio coração. Ele confiou na sua própria perseverança e caiu. Como diz Lucas, capítulo 22. Olha o que relata. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, eu supliquei em oração por você, Simão,
para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro foi testado, foi tentado por Satanás. Ele foi experimentado. Mas apesar disso, apesar desse aviso de Jesus, o que Pedro diz? Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Pedro estava ignorando, menosprezando. Ele estava fazendo pouco caso da tentação de fora e superestimando a sua própria força. E o que acontece? Satanás testa e também a situação. Ora, uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Não confie na sua própria força. Não confie na sua própria determinação. Não confie na sua própria fé. A sua fé precisa estar depositada em Deus e não nela mesma. Nosso julgamento é falho. A nossa compreensão das coisas é limitada. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 8, diz assim: confie no Senhor de todo o coração. No Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. A tentação nunca se apresenta como algo feio, algo diabólico. Pelo contrário, a tentação é sempre agradável, sempre conveniente, sempre confortável e aponta sempre um atalho para as coisas. Mas e quando a tentação não vem apenas das circunstâncias, mas vem do próprio Satanás? O texto, a palavra de Deus diz em Tiago o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. A ordem é essa: submeta-se a Deus, resista ao diabo. E não apenas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Diferente do que os filmes nos mostram, que existem rituais para afastar Satanás de perto de nós, que existem rituais para nos tornar imunes à ação do inimigo, Tiago nos deixa muito claro: submetam-se a Deus. Depois, resistam. Aí vocês vão ter condições, forças, perseverança, coragem para resistir ao diabo. Todas as vezes que homens e mulheres na Bíblia, ao longo da história do cristianismo, desviaram os olhos de Deus, eles caíram. Quando eles confiaram mais na estrutura, na organização, na sua própria sabedoria e conhecimento, todos eles caíram. Caíram. Eva, caiu também Moisés, Davi, Josué, Salomão e o próprio Pedro que nós acabamos de ver. Mas todas as vezes que as pessoas mantiveram os olhos em Deus, elas permaneceram firmes. Um grande homem do nosso século, um homem chamado Billy Graham, era um homem desses que ele entendia que ele precisava de Deus para todas as coisas. Ele necessitava da graça de Deus, da força de Deus, da misericórdia de Deus, do discernimento e da sabedoria que vinha de Deus. E ele concluiu o seu ministério, a sua carreira, sem uma mancha sequer no seu ministério. Ninguém podia acusá-lo de nada. E por que a gente precisa se manter dependente de Deus o tempo todo? Porque só Deus é capaz de nos livrar da tentação. Judas capítulo 1, capítulo único, na verdade, versículo 24. Toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Só Deus pode nos sustentar, pode nos livrar em meio à tentação. Não é a sua força, não é a sua experiência. Você pode ser um pastor de 50 anos de ministério, de experiência,
pode ter teologia, você pode ter experiência de servir a Deus, mas continua sendo igualmente dependente de Deus. Nunca se esqueça disso. E por fim, a segunda parte do versículo 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer dizer que tudo é sobre Deus. Tudo é sobre esse Deus santo, justo e bom. Tudo é sobre esse Deus provedor, esse Deus perdoador, esse Deus protetor. Tudo é sobre Ele. Toda a oração de Jesus, dos versos 9 a 13, não é sobre outra coisa senão sobre o coração de Deus. Não é sobre o que Ele tem a dar, mas é tudo sobre quem Ele é. E Jeremias nos traz isso. Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu sei que plano tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Capítulo 6 de Mateus termina com a promessa do cuidado de Deus. Porque aquele povo que estava ouvindo Jesus, ele se aproximava de Deus com medo, muito mais com medo do que com reverência. Se aproximavam de Deus muito mais com medo de serem punidos do que com o temor de estarem ofendendo a Deus. Eles tinham muito mais medo de quebrarem tradições do que de viverem afastados de Deus. Quando nós oramos a Deus, não é como a gente faz uma compra online, que a gente escolhe o que a gente quer, da nossa preferência, do nosso gosto, do nosso desejo, e então a gente paga e espera receber. Orar a Deus é abrir o coração a Deus para receber o que Ele tem a dar. É tornar-se íntimo de Deus, é deixar que essa intimidade transforme a minha vida. O produto final da oração, na verdade, não é o que a gente vai receber de material conforme o nosso desejo. O produto final da verdadeira oração é mais de Cristo em nós. Não é prosperidade material, não é felicidade, mas é mais dele, porque o melhor que Deus tem a dar a nós não é o que a gente entende que é o melhor para nós, mas é simplesmente mais dele mesmo. E alguns homens na Bíblia entenderam isso. Homens como Jó, gostaria de ler para vocês. Jó 42, verso 5. Jó declara isso. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Antes eu te conhecia como um Deus que pode todas as coisas, mas um Deus que, de um certo modo, estava distante. Agora os meus olhos te veem. Eu ouvia falar, agora eu posso te ver. Davi também diz em Salmo 16. Salmo 16, Davi diz assim, versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. E versículo 5. Somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênção. Tu guardas tudo o que possuo. Em outra versão diz, tu és o meu tesouro. E o apóstolo Paulo também diz, na sua carta à igreja em Roma, Romanos capítulo 11, verso 36, depois de ele discorrer sobre o que Deus fez em nosso favor e por amor a nós, inclusive aqueles que antes não eram seu povo, nós os que não somos judeus, no fim ele, num rebento aqui de adoração a Deus, ele diz, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Numa outra versão diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é sobre Deus,
Tudo é para Deus, tudo é por causa de Deus. A oração que Jesus ensinou não aponta para nós, mas aponta para Deus. A oração que Jesus ensinou diz que não há respeito a nós, tudo diz respeito a Deus. E nós devemos nos aproximar de Deus assim. Por isso eu quero concluir essa reflexão de hoje com 3 pontos. Em primeiro lugar, como têm sido as suas orações ultimamente? Uma lista de pedidos, uma lista de compra, uma lista de desejos? Ou talvez até lamentos? Ou tem sido um diálogo com o Pai? Eu não estou dizendo que você e eu não podemos pedir coisas a Deus. Nós devemos ir até Ele. Nós devemos buscar nele o que nosso coração tem sede. E existem fases na nossa vida que é a única coisa que marca as nossas orações, são clamores. Mas esses clamores precisam estar acompanhados de confiança, precisam estar acompanhados de reverência, precisam estar acompanhados de dependência de Deus. Como têm sido as suas orações ultimamente? Em segundo lugar, reconheça a sua total dependência de Deus. Que a sua confiança esteja mais na palavra de Deus do que nos seus próprios recursos. Que a sua confiança esteja baseada no caráter de Deus, muito mais do que nas experiências rasas que você teve. E em terceiro lugar, lembre-se, só Jesus dá real sentido à vida. Nada nem ninguém fora dele pode fazer isso. Como tem sido a sua oração ultimamente? Como tem sido a sua oração a Deus? A propósito, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, obrigado pela Tua bênção sobre nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a confiança de que o Senhor é bom e sempre dá o melhor para nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe, nós encerramos aqui então o nosso tempo, que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Fiquem com Deus.